E aí, tropa, tudo bem? Vamos fazer um videozinho rápido para a gente falar um pouco sobre a classe Mestre Ferreiro. É um dos tutoriais que eu tinha prometido aí. Eu não tô com a build perfeita porque tem algumas alternativas para fazer com o Mestre Ferreiro, mas aí isso é uma questão de preferência também. O principal da classe é a força e o resto dos atributos são coisas que vocês podem ver conforme vai bater com os equipamentos que vocês têm. Eu tenho alguns equipamentos a mais, tem gente que tem a menos, e aí vocês precisam bater os atributos conforme os equipamentos que vocês têm. Estou começando com a tela no Discord do Ragnar Play, porque quem não conhece ainda pode ser que conheça por aqui. O Flock botou um trampo muito massa aqui, está bem organizado. Cada clã tem a sua área específica, você tem que se cadastrar. Tem uma área para instâncias e para farming, tem área de anúncio, de regra, de download. Então tá bem massa, dá uma checada no Discord que foi um trampo bem feito. Daquele jeito, não esqueçam de votar todo dia. E vamos ao que interessa. Certo? Então, Mestre Ferreiro é uma classe baseada em força. As skills principais de dano são o choque do carrinho, que é o que vai dar o maior dano, porém não é o que tem o maior DPS. A segunda é o Mamomita, que é a skill que vai ter o segundo maior dano e o maior DPS. E a terceira é uma skill que você pega no NPC de platina, para pegar as skills de platina, que é o Cavalo de Pau. Tem um dano viável, mas tipo assim, é meio baixo comparado com as outras, então eu não usaria. Perfeito? Se você é um WS que acabou de começar, está entrando no servidor agora, está buscando os equipamentos básicos, grande parte do que eu estou usando aqui pode ser substituído, tá? Essa armadura aqui não é a melhor opção. A melhor opção é a da BG, então basta você ficar entrando na BG para farmar. A bota pode ser um combo de maré. Quem tem o combo de Diabolos é ótimo, mas pode ser um combo de maré tranquilamente. O escudo pode ser substituído por um Bradion ou um Broquel mais 8, mais 9. E os Mejins mais 4 já vão fazer uma diferença legal. Por quê? Porque essa classe é baseada especificamente em força. Esses atributos de porcentagem de ataque não influenciam em nada. Só as relações de atributo de força. Então, quanto mais você conseguir fechar aqui, é o que vai mexer no dano. E isso aqui também. Perfeito? Literalmente, porcentagem não funciona mesmo que aumente a proporção de ataque. É comprovado, tá? Eu testei com Mejin, eu testei com General Tartaruga, eu testei com várias coisas e realmente só o que importa é o status. A porcentagem não influencia. O WS é uma classe que tem muitos buffs e muitos buffs de agilidade. Para quem tem VIP 2, consegue pegar o link com facilidade. E a adrenalina concentrada vai fazer com que tu bata 190 de ASPD com bem mais facilidade do que se tu fosse fazer sem adrenalina. Então aqui tu tem duas opções. Você pode tanto, se você não tem nenhum item mais avançado, você pode usar um chapéu de olho ou uma faixa de karatê ou uma das bonecas que você pega no ponto de presença que dê mais 2 de força. Se você já tem acesso a itens cash, você pode usar o RWC, que vai te dar mais 2 em todos os atributos, vai te dar velocidade de ataque. Aqui a porcentagem importa, porque é para velocidade de ataque. E você vai ganhar a possibilidade de botar uma carta no slot. Se você sabe executar a quest do bafão ou tem dinheiro para comprar por cash, você também pode usar o chifre de defesa, porque o chifre de ataque te dá porcentagem de ataque e isso não influencia. Então aqui você usa o de defesa para ganhar a defesa e ainda assim ganhar o aumento de ataque proporcional ao nível de classe, que vai mexer no seu dano. Vai mexer pouca coisa, mas mexe. Então, tipo, aproveitar a defesa, o ataque, show de bola, ele vai dar um pouco mais de ataque do que o RWC, mas não vai te dar a speed.
é uma alternativa interessante para quem está focando mais em sub-ataque, porque já conseguiu bater o ASPD que precisa. Na build com RWC eu uso 0 de age, não preciso de nada. Na build com o chifre eu preciso botar age, porque senão ele não bate. Aqueles 10% faz bastante diferença. Perfeito? Quem acabou de começar, dropa machado de orc. Aqui. Esse item aqui. Tá? E slota. Ele vai ganhar 4 slots no NPC. Você enche de zíper, quanto mais ataque melhor. Ele vai ficar com um ataque bem alto no refinado mais 10. O problema é a arma é nível 3, você tem que refinar com Iridecon. Para slotar e botar mais 10 é trabalhoso, tem que dropar muitos, gastar bastante dinheiro, bastante aço e refinar com muita sorte. Quem já está um pouco mais de tempo no jogo, aliás, o Machado dos Orcs ele é uma alternativa até para quem já está mais tempo, mas existem outras duas alternativas, que é o Fúria do Furacão, dropa de Boitatá e de Pesar da Noite. Eu consegui refinar um mais 9, certo? Ele dá resistência contra monstros de tamanho médio, então apesar de ser de 2 mãos, ele te dá uma defesa contra o humanoide. E 1% de velocidade de ataque a cada refino, isso é bom, né? E aí tem o Machado Gigante, que é que dropa no Orc Herói. E você ganha 15% de dano no choque do carrinho e 3% de velocidade de ataque quando a sua força é maior do que 95. Normalmente é. Em todos eles, carta de zíper. Ataque, 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 ataque. Sempre ataque. Perfeito? E aí, nós temos a alternativa mais avançada para quem está mais tempo no jogo e tem mais recursos, que é o Machado Glorioso que você compra na Store ou faz a quest de caça. Perfeito? Tá aqui. Machado Glorioso, você paga 20 coins ou 20 moedas de caça e dá-lhe refinar. Quebrou vários. Não recomendo para quem não tem dinheiro nem empenho. Enfim, o meu tá mais 10, STR mais 3, mais 100 de ataque, mais 3% de dano no choque e na mamita. No mais 6, 5% de ignorar a defesa, 1% de dano com habilidade de choque e mamomita. E no refinamento mais 9, mais 15 de ataque. Aqui eu tenho 4 slots, eu botei 3 cartas de zíper e uma carta de freone para eu poder abrir mão dessa Dex. A Dex só tá aqui porque eu estava testando builds de ataque e a Dex aumenta minimamente o ataque também. Aí eu consegui aumentar um pouco meu dano, mas ela é desnecessária nessa build, tá? Dá pra investir em outras coisas. Perfeito? Então, vamos ao que interessa. Peguei um dummy de Gol 15 que estava disperso, não sei quem fez isso aqui, mas ele tá aqui no meio. Pra quem não sabe, os dummies estão com dano diferente em cada cidade e aparentemente o que tá mais fiel é o de Gol 15, mas ele... Cara, dummy não é referência pra nada, é só uma referência de dano entre armas. A gente tem que testar em players no PVP ou na BG, perfeito? Então vamos lá, vamos começar pelo Fúria do Furacão. Quem tem VIP 2 bufa tudo. Grito de guerra. Amplificar poder. Força violentíssima. Adrenalina pura. Manejo perfeito. E adrenalina concentrada. Show de bola? Esse é o dano do Fúria do Furacão. 16k. Essa é a SPD do boneco. Perfeito? Show de bola. Machado dos Orcs. Mesmo esquema. 18k. Subiu um pouquinho. Machado dos Orcs um pouco melhor do que o Fúria do Furacão. Só ganha um pouco menos de SPD. E por último, o Machado do Trabalhador, que tem a vantagem de usar o escudo do Prometeu, que vai dar o nosso 30% de defesa, que salva muito. Ok? Entre 20 e 21k. Esse aqui não tem como bater, tá? Contra player ele tem muito mais dano também por causa da penetração.
já está testado e comprovado. Essa é a melhor alternativa para o WS. Outro detalhe, o WS não faz questão nenhuma do refinamento mais 10 no Mejin, porque essa porcentagem aqui é inútil. Então, em termos de valor para construir essa classe, ela é uma classe cara, só que ela é mais barata do que um LK ou um Champ ou um Sinks no seu estado mais perfeito. Porque o estado mais perfeito seria com o Mejin mais 10 e é muito difícil de fazer. Então o WS tem essa pequena vantagem. Lá na loja, pouquíssima gente tem isso aqui, porque é um item recém-lançado, você provavelmente vai ter que comprar na loja mesmo. Então lembrem, né? Fazer aquele donatezinho. Você consegue o machado de costa do Mestre Ferreiro, que dá 3% de habilidade Mamomita e choque do carrinho, 1% de defesa contra o humanoide e 2% de redução de delay. Perfeito? E aí, vocês perceberam que o choque do carrinho ele tem um delayzinho, né? Ele tá com uma age interessante, mas ele tem um delayzinho. Olha a Mamomita. Ó, a diferença é a SPD, tá? R$189 agora. Ó, o choque do carrinho não mudou. A Mamomita mudou. Então, o DPS da Mamomita é maior. O dano final do choque do carrinho é maior. Se o teu alvo não estiver sendo stunado, se ele tiver anti-stun, se ele tiver Orc-Herói ou se ele tiver a vitalidade maior do que 80, ele não vai ser stunado. E aí a melhor alternativa é uma Mamomita mesmo. Uma Mamomita gasta até menos dinheiro, então é interessante isso. Perfeito, gente. Entre outros detalhes da classe, você tem o golpe estilhaçante para quebrar o equipamento, só que a maioria do povo usa reveste. O aprimoramento de arma para refinar equipamentos é melhor do que o NPC básico, mas é pior do que o NPC de Yoridekon enriquecido. Uma resistência a neutro e fogo que só a classe tem. Identifica itens, personifica carrinho, personaliza, né? Desconto superfaturar e o aumento de capacidade da própria classe. Não precisa do Gym Pass, mas eu acho que o Gym Pass comba. Tem que testar. É isso aí, clã. Por hoje é só. A classe WS não é uma classe complicada. Se você não tiver Dex, você precisa de um Afreone, senão o seu choque do carrinho vai depender do stun para começar a acertar. Você pode investir mais em Vit, menos em Age, porque adrenalina pura e adrenalina concentrada dá muito SPD. A classe tem acesso à poção da fúria e você pode aumentar os danos utilizando Caixa da Escuridão, Água Amaldiçoada, Aloe Vera e Caixa do Ressentimento. E aí com tudo isso junto fica mais ou menos assim. Não mudou muita coisa, mas para player isso faz diferença. Lembra sempre de encantar a arma, porque às vezes a pessoa tem mais def contra neutro. E é isso. Fechou. Tamo junto, rapaziada.